Hoje está fazendo 15 dias que estou usando o iPhone 14. Apesar do iPhone 15 ser bastante comentado desde o seu lançamento, o iPhone 14 ainda é uma excelente opção de compra. Nesse vídeo eu falarei sobre o display, desempenho, câmeras, sistema e principalmente sobre a bateria após a atualização para o iOS 17.5. Esse é o sistema mais recente no iPhone 14. Mas antes peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E também te convido para você me seguir lá no Instagram. E se você tiver interesse em comprar o iPhone 14 ou outros modelos, compre nos links aqui na descrição desse vídeo que você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Mas antes de falar sobre o iPhone, muitas pessoas me perguntam onde eu compro os meus aparelhos. Nesses últimos 2 anos, todos os meus aparelhos eu estou comprando no Mercado Livre. E atualmente eu acho que o Mercado Livre é o melhor local para comprar smartphone ou qualquer outro aparelho eletrônico. Eu acho isso porque eu não gosto muito de esperar o aparelho chegar. E o Mercado Livre, as minhas compras chegam no dia seguinte após a compra e às vezes eles entregam no mesmo dia da compra. Apesar de estar falando isso, não estou sendo patrocinado pelo Mercado Livre e nem nada, pois muitas pessoas ainda me perguntam se comprar no Mercado Livre é seguro. E sim, é muito seguro. Mas é preciso sempre ficar atento na reputação do vendedor. Mas hoje existem muitas lojas oficiais que vendem no Mercado Livre e isso passa muito mais segurança na hora de fazer a compra. Agora falando sobre o display do iPhone 14, algumas pessoas possuem dúvidas com relação ao display desse smartphone. Eu sempre gosto de falar em especificações do aparelho. Muitas pessoas não entendem, porém quando elas começam a ouvir as especificações em números, elas começam a compreender do que está se falando nos novos aparelhos que serão lançados futuramente. Mas sobre isso, o iPhone 13, iPhone 14 e o iPhone 15 possuem um display com taxa de atualização em 60 Hz. E essa atualização sempre foi usada nos smartphones antes da adoção de um display com alta taxa de atualização. Mas nos dias de hoje, muitos aparelhos possuem smartphone com display com taxa de atualização em 120 Hz, 144 Hz ou até mais que isso. Porém, na minha opinião, isso não faz muita diferença para o meu uso e sei que isso também pode não fazer a mínima diferença para muitos usuários. Mas o iPhone 14 possui um display ruim? Não. Esse smartphone possui uma tela com ótima qualidade de imagem e tem um display com brilho suficiente para usar em qualquer ambiente ou debaixo de um sol forte. E o tempo de resposta para compensar a troca de ambiente é muito rápida. Aqui você tem um display com 6,1 polegadas Super Retina OLED HDR10 Dolby Vision e ele possui um brilho de 800 nits e um pico de brilho de 1200 nits. Isso são boas especificações, porém não tem nenhuma diferença para o display do iPhone 13. O display reproduz imagens e vídeos com cores precisas, e para quem gosta de tirar fotos e gravar vídeos com o iPhone, esse display tem a especificação ideal para quem gosta de editar fotos e editar vídeos diretamente no iPhone. Esse é um dos fatores que muitos criadores de conteúdo escolhem o iPhone para ser a ferramenta principal de trabalho. Apesar da tela ser bastante confortável de usar no dia a dia, os 6,1 polegadas podem não ser o suficiente para o consumo de mídia, assistir filmes, vídeos e séries, principalmente se você está acostumado com um display com 6,5 ou até 6,8 polegadas, que era o meu caso utilizando o Galaxy S21 Ultra. No início eu tive dificuldades em usar esse smartphone desse tamanho, até porque, como eu falei, usei por muito tempo vários smartphones que contam com display com 6,4, 6,6 e até o Galaxy S20 Ultra mesmo, que possui um display com 6,8 polegadas. Isso é algo bem grande em comparação com o pequeno display do iPhone 14, mas isso foi muito fácil se acostumar. E após 7 dias de uso, o que era um incômodo ter um display pequeno, se tornou algo bem mais confortável ao manusear ele no dia a dia. Para quem tem a mão pequena, ele será ideal. Para quem tem a mão mediana, o uso será bem confortável, principalmente em navegar na internet e escrever mensagens com apenas uma mão. Mas para quem tem a mão grande, o iPhone 14 pode ser um incômodo e talvez nesse caso seria muito interessante comprar o iPhone 14 Plus. E se tratando do desempenho, o iPhone 14 possui a 15 Bionic e ele possui 6 GB de memória RAM. E a Apple sempre foi mesquinha quando se trata de memória RAM,
mesmo com o discurso que todos os seus dispositivos se comportam muito bem com pouca memória RAM. Mas a verdade é que todos os seus dispositivos se tornariam bem melhor se tivessem mais memória RAM. Isso facilitaria deixar os aplicativos abertos em segundo plano. No início, as coisas funcionavam de boa em deixar o aplicativo aberto em segundo plano, mas quando abro 5 aplicativos abertos, o primeiro sempre é reiniciado. E por causa disso, às vezes eu preciso fazer algumas coisas importantes e sempre lembrar de salvar alguma edição para garantir que eu não perca o trabalho feito. Isso não quer dizer se o aplicativo vai reiniciar se você abrir outro. Ele vai conseguir manter um aplicativo aberto, mas dependendo do que você for abrir, o primeiro aplicativo que você abriu pode ser reiniciado. Isso aí pode ser por causa dos 6 GB de memória RAM que o iPhone 14 possui, ou pode ser o sistema limitando o desempenho para poder entregar uma boa autonomia da bateria. Isso não acontece com todos os aplicativos, mas acontece com aqueles aplicativos que consomem bastante memória RAM. E esse tipo de situação pode ser um incômodo para algumas pessoas, mas para o meu uso está sendo super tranquilo. Eu não sou o tipo de pessoa que deixa muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, mas isso poderia ser bem melhor nos iPhones, até porque smartphones intermediários da Samsung conseguem manter aplicativos pesados em segundo plano sem reiniciar. E para quem gosta de jogar, o iPhone 14 vai rodar qualquer jogo da atualidade. Todos os jogos rodaram muito bem com os gráficos no máximo. O único ponto negativo aí pode ser a taxa de atualização em 60 Hz. Para quem gosta de jogar em 120 Hz, isso pode ser um problema na hora de jogar. Mas como passatempo, o iPhone é mais que o suficiente e consegue ser melhor que muitos smartphones gamers, e isso não é um exagero. E outro ponto interessante é que muitos jogos estão otimizados para rodar super bem nos iPhones, coisa que alguns anos atrás era um problema nos smartphones da Apple. Mas tirando o display que é pequeno e a taxa de atualização de 60 Hz, se você já está acostumado a jogar em display pequeno e se você tem mãos pequenas, você vai conseguir jogar no iPhone 14 super bem. Sobre o sistema, esse iPhone saiu da caixa com o iOS 17 e hoje ele está com o iOS 17.5. Sobre o sistema, eu não tenho nada a reclamar, pelo menos aqui no iPhone 14. A minha experiência inicial com o iOS 17 não foi nada legal no iPhone 13, até porque houve muitas atualizações corretivas para muitos problemas, e com o iPhone 13 eu estava tendo problemas com aquecimento na hora de recarregar o aparelho, e ele não passava dos 78% quando eu carregava. E apareceu alguns avisos que o smartphone aqueceu e precisava esfriar para continuar carregando. Mas aqui no iPhone 14 parece que o sistema é bem mais otimizado e não tive nenhum problema com a fluidez, bug ou aquecimento. E agora falando sobre a bateria, sinceramente a Apple conseguiu melhorar e muito a bateria do iPhone 14. Não falo isso em relação ao iPhone 13, pois ele também possui uma ótima bateria, mas falo com relação ao iPhone 12 e antecessores. O iPhone 14 está me entregando um pouco mais de 9 horas de tela com uso comum e com uso em jogos a autonomia é um pouco menor. E uma recarga está durando mais de um dia com o meu uso. Mas é sempre bom frisar que a autonomia do smartphone sempre vai depender do usuário e dos aplicativos que você tem instalados no aparelho. Como você pode ver aí, eu carreguei ele até 100% na quarta-feira às 13 horas e 13 minutos. E agora já passa das 15 horas e ele fez mais de 7 horas de tela e a bateria tem 5% da bateria. Lembrando que, como você pode ver aí, ele está mostrando o uso durante a quinta-feira, mas infelizmente ele não mostra o uso após o carregamento na quarta-feira. E posso afirmar que de ontem para hoje ele passou das 10 horas de tela, mas é claro que dessa vez não usei em jogos, e sim navegando na internet, redes sociais, assistindo vídeos no YouTube e navegando na internet. Algumas pessoas ainda acham que o iPhone possui problemas com a bateria e pensam que ainda é necessário carregar o celular 2 ou 3 vezes por dia, como acontecia com o iPhone 6S e o iPhone 7. Mas, analisando o tempo de tela e o desempenho, o iPhone 14 teve um grande avanço, embora o iPhone 14 também seja equipado com o mesmo processador do iPhone 13, mas aqui é perceptível que o A15 Bionic do iPhone 14 está bem mais otimizado que o A15 Bionic do iPhone 13. Embora eu não seja fanboy de nenhuma marca e use o smartphone da Samsung e iPhone, o que é ruim precisa ser criticado e o que ficou bom precisa ser elogiado. Eu jamais vou criar um vídeo falando mal de algo ou criando opiniões inúteis para querer gerar visualizações. Sempre vou querer criar um vídeo de opinião para querer levar informação e não desinformação. Nesses 15 dias de uso eu percebi que houve uma evolução no iPhone 15 e principalmente na bateria, que tinha uma fama terrível, e já está provado que isso é coisa
do passado. O iPhone 14 é um excelente aparelho que, abaixo de R$ 3.800, ele se torna uma ótima opção de compra. E lembrando que após o lançamento do iPhone 16, o preço do iPhone 14 pode ficar por menos de R$ 3.400. E com certeza na Black Friday ele será uma excelente opção de compra. Claro que é bom ficar de olho nas promoções do iPhone 15, que pode ser um grande destaque e está muito melhor que o iPhone 14. Esse foi o vídeo sobre os 15 dias de uso do iPhone 14 e até o momento esse smartphone está muito bem fluido, com ótimo desempenho, nada de aquecimento e uma bateria que está durando mais de um dia de uso. Vou pedir novamente para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Se você tiver interesse em comprar o iPhone 14 ou outros modelos, compre nos links aqui na descrição desse vídeo, que você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fui!